Boa tarde, hoje é quarta-feira, dia 8 de julho de 2026. É um prazer estarmos juntos para a edição desta quarta do TVC News, o seu jornal que vai ao ar diariamente, de segunda a sexta-feira, aqui na TVC Panorama, TV Cultura, para o estado de Santa Catarina, para trazer as principais informações, os fatos, os acontecimentos das últimas horas no estado de Santa Catarina e também na nossa região, a região da Anfre. Quem está na Grande Florianópolis nos acompanha através do Instagram da TVC, @TVC Panorama, pelo nosso site, as nossas redes sociais e também em canal aberto no sinal digital que chega na Grande Florianópolis em 14.1. Na região da Anfre em 11.1. No início, como de costume, na abertura, eu já chamo as jornalistas aqui do TVC News, Bianca Robles e Érica Gabriela, para falar sobre os destaques da edição desta quarta-feira. Bianca Robles, boa tarde, o seu destaque de hoje. Boa tarde, Saul, boa tarde, Érica, e a todos que estão nos assistindo. Eu vou trazer hoje o desdobramento da Operação Pão e Circo, que foi deflagrada ontem pelo GAECO, onde terminou com um empresário preso e também o afastamento do prefeito de Governador Celso Ramos. Tá certo, é importante, né? Essa deu o que falar o dia de ontem, essa poderosa operação, principalmente na área de eventos, shows nacionais. A Érica Gabriela traz agora o seu destaque diretamente de Camboriú. Érica, boa tarde. Boa tarde, Saul. Boa tarde, Bianca, e a todos que estão nos acompanhando. Saul, vem acontecendo uma série de golpes em nome do Demutran do Detran, e o Demutran alerta que, em caso de dúvidas, podem procurar o departamento para esclarecimentos. Tá certo, olha, tá cheio de golpe por aí, daqui a pouco vocês retornam aqui para trazer as informações detalhadas destes destaques. Eu aproveito e convido o senhor e a senhora a conhecer os demais destaques da edição de hoje do TVC News. Florianópolis conquista o selo ouro do programa Negócio Bom, que mede desburocratizar na abertura de empresas. Abrigo de inverno está aberto em Camboriú. Estado alerta para as doenças respiratórias e o risco de lotação nas UTIs com a chegada do frio intenso. A abertura do 29º Jogos Estudantis de Balneário Camboriú é marcado por apresentações artísticas. Você acompanha ainda o momento da Copa e a previsão do tempo. Essas e outras informações você acompanha a partir de agora no TVC News. Muito bem, olha, parabéns à comunidade de argentinos do estado de Santa Catarina, especialmente em Balneário Camboriú, tem um grupo muito grande de argentinos pela performance da seleção argentina no dia de ontem. Apesar das contestações, né, muitas contestações, inclusive por parte dos adversários que foram vencidos. Muita gente disse que teve a mãozinha da arbitragem, outros falaram que teve manipulação por parte da FIFA, mas o fato é que os argentinos não desistiram. E aí fica a dica e fica a lição para cada um de nós e principalmente para aqueles que representaram o Brasil na Copa do Mundo desse ano, que infelizmente agora estão em ilhas paradisíacas, aproveitando para pegar um período de férias. Eles trabalharam muito. Olha, as temperaturas baixas têm trazido uma certa preocupação, principalmente com relação às doenças respiratórias. Já está conosco aqui na tela da TVC, João Fuck, que é diretor da DIV Santa Catarina, principalmente para trazer orientações com relação a como você pode se proteger em virtude justamente dessas baixas temperaturas. E, claro, tem a comunidade vulnerável, tem um grupo vulnerável e esse grupo, claro, requer uma atenção especial. João Fuck, é um prazer recebê-lo aqui na tela da TVC. Boa tarde. Pessoal, boa tarde a todos. Bom, geralmente a gente fala com você sobre vacinação e também os dois assuntos, de certa forma, estão interligados. Queria saber da sua preocupação com relação a essa queda vertiginosa de temperaturas. Isso, né? Acho que quando a gente fala de doenças respiratórias, né, a gente acaba sempre lembrando de vacinação. Temos a vacina da influenza, temos vacina do vírus sincicial respiratório, da Covid-19, enfim. E é claro, né, esse momento de redução das temperaturas sempre trazem um aumento do número de casos, né? A gente sabe que os nossos hábitos, né? A gente acaba mantendo os ambientes fechados, ar-condicionado ligado no quente, tem um contato mais próximo, enfim, seja próximo da lareira, né? E de interação.
e isso traz um impacto, ou seja, a gente tem visto um aumento das doenças respiratórias aqui no estado, né? Não é um aumento como a gente viu em 2025, mas a gente está vendo uma transmissão importante, mais de 450 casos hospitalizados por semana, isso causa um impacto no serviço de saúde. Então, acho que fica o alerta, né, para as pessoas reforçarem as medidas de prevenção e, claro, a gente tem que falar de vacinação, porque ela acaba também ajudando a diminuir o impacto da doença aqui no estado e, claro, evitando gravidade na população. Bom, João, você falou aí da vacinação. Como é que foram os nossos índices? Você acha que esse número que acabou diminuindo comparado com outros anos de internações por doenças respiratórias se dá em decorrência do público ter ter atendido ao chamado de vocês para vacinação? Olha só, acho que a gente gostaria que isso fosse verdade, mas quando a gente olha o dado da cobertura vacinal de hoje, por exemplo, a gente está ainda com 46% dos grupos prioritários. Sabe, acho que foi realmente um ano que a gente teve um menor impacto, embora um impacto importante ainda, né? Essa redução de casos comparado a 2025 não quer dizer que não existiu transmissão, pelo contrário, a gente está vendo uma transmissão importante e, infelizmente, com coberturas vacinais muito baixas quando a gente olha a influenza, né? 46%, se a gente olha para crianças, especificamente uma cobertura de 40%, então é uma preocupação. Como você falou, as temperaturas baixaram agora, a gente pode ter semanas com transmissão importante ainda, com uma baixa cobertura vacinal. Essa é uma grande preocupação, porque justamente o objetivo da vacina da influenza é diminuir o impacto da doença, é reduzir o risco de gravidade, o risco de morrer em decorrência da influenza. Então fica nosso apelo também para as pessoas, né? Continuar se vacinando é importante, é fundamental o quanto antes, porque justamente podemos ter semanas pela frente com uma transmissão importante ainda. João, gostaria que você explicasse a diferença daquela gripe, aquela normal, e a influenza. Acho que, sim, a gente acaba dizendo que tudo é gripe, né? Enfim, nós temos muitos vírus respiratórios que causam esses sintomas respiratórios. O que a gente vê, por exemplo, diferente de uma gripe comum para uma influenza, né? Que normalmente a influenza tem um impacto maior, ela causa uma febre mais alta, que se mantém durante alguns dias, né? Um quadro de cansaço, enfim, a pessoa fica prostrada, não quer fazer suas atividades, né, do dia a dia. Essa é uma característica da influenza, mas, enfim, a influenza nós temos vários outros vírus respiratórios, né, que podem causar esses sinais respiratórios, esses sintomas, enfim. Então também fica a orientação para as pessoas, para a população, né? Estou com sintomas respiratórios, enfim, estou com uma dificuldade de respirar, enfim, não sei o que pode ser. Procura um serviço de saúde, os profissionais podem avaliar, podem orientar. Se for uma suspeita de influenza, nós temos medicamentos disponíveis, né? Então, a própria Covid-19 tem medicamentos disponíveis e que são importantes que sejam iniciados precocemente para que a gente possa diminuir esse risco de gravidade na evolução da doença. Certo. Qual é o grupo mais vulnerável à influenza, João? Gostaria que você explicasse aqui. Claro, acho que não só a influenza, mas também os outros vírus respiratórios, a gente está falando que os grupos mais vulneráveis são aqueles dos extremos, né? Ou seja, as crianças e os idosos. São grupos, né, enfim, que têm um risco maior de agravamento. Para crianças, você tem um sistema imunológico ainda se fortalecendo, né, criando essa proteção. Para o idoso, você já tem sistema imunológico envelhecendo, né, enfim, as pessoas já tendo outras doenças, outras comorbidades. Então, são grupos que nos preocupam. Claro que você também teria ainda nesse grupo gestantes, pela sua condição, mas justamente crianças, gestantes, idosos, pessoas que têm doenças crônicas, comorbidades, têm um risco de agravamento maior, seja para influenza, mas também para outros vírus respiratórios. E por isso a vacinação é tão importante para essas pessoas, porque justamente vacinando essas pessoas, você diminui o impacto da doença. Hoje, quando a gente olha dados de hospitalização aqui no estado, quem mais hospitaliza hoje por vírus respiratórios, incluindo a influenza, são crianças e idosos. Quem mais morre, por exemplo, em decorrência da influenza, são pessoas com mais de 60 anos de idade. Então, assim, por esses dados, a gente consegue entender o impacto que a doença tem nesses grupos e a importância de vacinação nesses grupos que são considerados prioritários. Bom, quem está nos assistindo agora, nesse período do almoço, fica atento agora, porque o João vai dar a dica importante, as orientações não farmacológicas para que não ocorra a influenza, principalmente no seu estado mais grave, nessa faixa etária, que são as crianças e também os idosos. Claro, né? Acho que você traz um ponto importante também. Acho que o principal é vacinação, então fica o nosso pedido de se vacinar, colocar a vacinação em dia. Isso é a principal medida de prevenção, de diminuir o impacto da influenza.
mas as medidas não farmacológicas são super importantes e aí ajudam a reduzir o risco de transmissão de várias doenças. Então é importante, né? Ambientes arejados, a gente sabe que com frio é mais difícil, mas sabe que tem corrente de ar, isso acaba circulando e diminuindo a presença desses vírus. Higienização das mãos é importante, né? A etiqueta da tosse, ou seja, não tossir com o antebraço na frente, com um lenço, com uma folha de papel, toalha, enfim. Né? Pessoas que têm sintomas respiratórios, é importante o uso da máscara. A máscara diminui o risco de transmissão, é importante procurar um serviço de saúde. Então, claro, aliar, né, a principal medida que é a vacinação, mas fortalecer as medidas não farmacológicas são importantes para diminuir o risco de transmissão dessas doenças. Olha, João, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender para passar essas orientações, essas informações tão importantes para a população da nossa região e também da Grande Florianópolis, que nos assiste nesse momento no sinal aberto em 14.1. A gente segue à disposição da DIV para futuras campanhas e também para as orientações necessárias. Muito obrigado, João. Agradeço o espaço, acho que vocês sempre estão muito dispostos a estar divulgando informação, a gente agradece esse espaço, se coloca à disposição para sempre estar aqui e aí desejo uma boa tarde aí a você e a todos que estão nos acompanhando. Tá certo. Obrigado, João. Obrigado pela sua presença aqui no TVC News. E agora, a senhora e o senhor que tem um idoso, tem uma criança em casa, fique atento, muito atento mesmo. Ações preventivas são importantes, mas a principal delas é a vacina. A gente faz um intervalo agora. Depois do intervalo, o abrigo de inverno está aberto em Camboriú. E ainda desdobramentos da Operação Pão e Circo, que foram 19 municípios visitados pelo GAECO. Já, já.